Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre os sinais que o seu corpo dá que você está com carência de zinco. O zinco é um mineral muito importante para a imunidade, para a cicatrização de feridas, até mesmo para os hormônios sexuais, como a testosterona, por exemplo. Você vai adorar saber quais são esses sinais, então fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. E não tem como você se confundir, é o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar falando mais sobre o zinco. O zinco é um mineral muito importante para várias reações químicas do nosso corpo. Ele é cofator de várias reações bioquímicas relacionadas com imunidade, relacionadas com maturação sexual, testosterona, por exemplo. Até mesmo o paladar e o olfato estão relacionados com o zinco. Então, é muito importante manter os corretos estoques de zinco. E hoje em dia, muitas pessoas não consomem as devidas fontes. Até vou falar delas no final e acabam ficando com algum tipo de deficiência ou carência. Vou falar para você quais são os principais sinais ou sintomas para você perceber aí. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Se você achar que você tem alguma carência nutricional, alguma deficiência, fala sempre com o seu médico ou seu nutricionista. Primeira grande coisa para você prestar atenção aí no seu organismo é como anda o seu sistema imunológico, porque, como eu disse, o zinco é muito necessário para o correto funcionamento imunológico. Quando você tem deficiência de zinco, você pode ter alguma diminuição no seu sistema imune e acabar ficando mais suscetível a doenças infecto-contagiosas, gripes e resfriados. Inclusive, alguns estudos já verificaram que você utilizar boas fontes de zinco, seja da alimentação ou da suplementação, vão ajudar você a combater até mesmo o resfriado de uma forma mais encurtada. Então, ele realmente é um ótimo fortalecedor do sistema imune, mas quando ele está em deficiência, ele pode deixar o sistema imunológico mais enfraquecido também. Hoje em dia, a gente está sempre muito preocupado, né, com o sistema imunológico, com a saúde a todo vapor, isso sem sombra de dúvida, por conta desse contexto de pandemia que a gente está passando. Então, eu vou deixar aqui na descrição uma playlist sobre tudo sobre a imunidade, dicas de chás, receitas, sucos, dicas de outros minerais, suplementos que você vai gostar. Então, se você não sabe onde fica a descrição, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Clica ali que vai abrir uma aba com tudo isso para você. Outro sinal de deficiência de zinco é a perda do apetite. Isso porque, como eu falei, o zinco também está relacionado ao desenvolvimento do olfato e do paladar corretamente. Quando você não tem zinco na proporção que você deveria ter no seu corpo, você não tem a mesma sensação de comida, né? De sabor da comida, até o próprio cheiro dos alimentos fica diferente, cheiro do alimento e de tudo mais. Então isso impacta diretamente no seu apetite e muitas pessoas passam a consumir menos alimentos quando estão com carência de zinco. Outro sinal muito expressivo é a perda de cabelo. O cabelo cai mais, fica mais fino, mais ralinho. Isso tanto em homens quanto em mulheres acaba sendo um sinal bem clássico de deficiência de zinco. Inclusive, em alguns estudos com pessoas que o cabelo vinha caindo muito e tinham carência de zinco, quando foram suplementadas, teve uma melhora com relação essa questão de crescimento dos cabelos. Então, vê se esse é um sinal que está acontecendo com você também. Outro detalhe interessante para se prestar atenção é como anda a sua cicatrização, sua capacidade de curar as feridas, porque, como eu falei antes, o zinco está muito relacionado a essa questão de coagulação e de cicatrização de feridas, especificamente. Então, aquelas pessoas que têm muita dificuldade, dá um corte, machucado e demora muito tempo para parar de sangrar, para fazer a casquinha é muito fininha, pode estar relacionado também a uma deficiência de zinco. Alguns estudos já verificaram também que a pessoa que tem deficiência de zinco também tem baixa de testosterona. Você pode dosar testosterona no seu exame de sangue para ter certeza se ela está baixa ou não, mas também tem um vídeo aqui no canal falando mais dos sintomas de testosterona baixa que acometem homens e mulheres, né? Da mesma forma, não são só os homens que sofrem com isso, muitas mulheres também sofrem, que ela pode estar relacionada de uma forma mais ampla. Se você quiser detalhes, você assiste o vídeo que está bem interessante com outros detalhes. Mas a diminuição do desejo, diminuição da capacidade de ganhar massa muscular, da performance, até mesmo a pessoa ficar mais prostrada, mais cansada. Então assiste o vídeo lá que você pode pegar outras informações bem interessantes. Outro sinal que acontece com muitas pessoas que têm deficiência de zinco é a diarreia. Pessoas que são deficientes de zinco e pessoas que suplementam zinco a mais podem ter diarreia, então sempre
interessante ficar naquele caminho do meio. E isso pode acontecer mais com pessoas, inclusive, que têm problemas intestinais, inflamatórios intestinais, doenças de Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, justamente pela quantidade de evacuações ao longo do dia, também causa uma deficiência de zinco. Então a gente não sabe, né, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas a diarreia frequente sempre é um ponto interessante a se correlacionar com carência de zinco. Então, o que pode causar essa deficiência de zinco? Porque as fontes de zinco são relativamente fáceis de você ter, você vai ver depois que eu vou te falar aqui no final. Inclusive, lembrando que eu já tenho 2 vídeos falando mais sobre zinco, um falando mais amplamente sobre os benefícios do zinco, que está bem completo, e um outro especificamente sobre o papel do zinco na imunidade. Eu vou deixar esses 2 aqui embaixo na descrição para você, onde eu falo mais de outras fontes e tudo mais. Mas o que pode causar essa deficiência, né, para algumas pessoas? Número 1, não consumir, através de alimentação, boas fontes de zinco. Isso porque, apesar das fontes serem bem amplas, a gente sabe que hoje em dia as pessoas têm uma tendência a consumir uma dieta muito monótona, repetitiva, com muitos alimentos industrializados, ultraprocessados, com menos vitaminas e minerais. Então, isso é uma coisa que acontece hoje em dia, e a carência de zinco, além de outras vitaminas e minerais, pode acontecer por conta de um não consumo dessas vitaminas. Segunda coisa, pode estar relacionado algum tipo dessas doenças inflamatórias intestinais e que você evacua muitas vezes por dia. Então, o trânsito intestinal é tão rápido, fezes diarreicas, moles, às vezes com presença de sangue, muco, pus, que você não consegue, o intestino está muito incapacitado para absorver os nutrientes que precisa e não consegue absorver o próprio zinco também. Além disso, a gente sabe que as pessoas que consomem muita bebida alcoólica têm uma tendência maior a ter deficiência de zinco. Não é aquela pessoa que consome bebida alcoólica 2 vezes na semana. Eu tô falando de pessoas que têm um problema com bebida mesmo, que consomem altas doses todos os dias. De qualquer forma, se você ficar preocupado com isso, lembra sempre que é importante você dosar no exame de sangue, falar com o seu médico nutricionista. E se você tem qualquer tipo de problema com a bebida alcoólica ou com algum outro tipo de compulsão, é muito importante que você procure um psicólogo ou um psiquiatra também para te ajudar. Lembra sempre disso. Um outro detalhe interessante é que algumas pessoas que tomam os inibidores da bomba de prótons, como o omeprazol, o pantoprazol, eu tenho até um vídeo falando mais sobre esses remédios para gastrite, para refluxo aqui no canal. Vou deixar ele aqui embaixo se você quiser saber mais sobre esses remedinhos. Mas as pessoas que costumam consumir eles a médio e longo prazo sem acompanhamento médico podem ter deficiência de zinco porque justamente eles mudam a secreção de alguns ácidos e que vão servir para realmente quebrar os alimentos e facilitar a absorção dos nutrientes. Então, a própria carência de zinco pode vir daí dessa digestão diferenciada por conta dos inibidores da bomba de prótons. Ainda é interessante falar que, por causa dos vegetarianos e dos veganos, essa atenção com o zinco tem que ser redobrada. Claro que a gente tem zinco em fontes vegetais, mas o zinco, desculpa, ferro também, mas o zinco das fontes animais acaba sendo mais biodisponível, a absorção dele é mais facilitada. Então, claro que o vegetariano pode conseguir o zinco, e o vegano, né, das fontes vegetais, 100% não animal, mas a quantidade que vai ter que ser consumida vai ter que ser um pouquinho melhor para compensar essa absorção que é um pouquinho mais prejudicada. Inclusive, um detalhe muito bom que serve para os vegetarianos, para os veganos e para quem não é nada disso, quem é onívoro mesmo, que você pode acrescentar mais probióticos na sua alimentação, porque eles vão colonizar seu intestino, estômago, enfim, né, o aparelho digestivo com bactérias e leveduras benéficas, que vão facilitar, então, a absorção, o correto funcionamento do intestino e a correta absorção de vários nutrientes, inclusive o zinco. Eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre 7 melhores probióticos e uma playlist inteira sobre kefir, que é o meu probiótico preferido, e eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Então, vamos falar das fontes, né, de uma forma bem rápida. A primeira fonte, quando a gente pensa em zinco, é a ostra, que tem uma quantidade absurda de zinco, mas assim, quem come ostra, né? A não ser que você more perto de um lugar que tem uma criação de ostra seja muito barato, é meio impraticável no dia a dia, até porque, né, a gente não acrescenta isso muito. Então, vamos falar de fontes mais práticas. Feijão, grão de bico, leguminosas em geral são boas fontes. Os iogurtes são boas fontes. Tem muitos alimentos fortificados com zinco hoje em dia. Então, se você é vegetariano, vegano, você pode inclusive ver nos rótulos dos alimentos se tem suplementação de zinco neles.
porque isso já está sendo mais pensado para vegetarianos e veganos também. A aveia também acaba sendo uma fonte interessante e você pode até mesmo fazer o seu leite de aveia em casa, natural, 100% natural. Eu tenho receita aqui no canal e vou deixar aqui embaixo na descrição para te ajudar. Vou deixar aqui embaixo para você também alguns vídeos bem legais para você entender melhor quais são os sinais e sintomas de outras deficiências, como por exemplo de vitamina C, vitamina D, colágeno, vitamina E, que são muito importantes para o nosso corpo. Vou deixar alguns desses lá para te ajudar. Me conta aqui embaixo como é a sua relação com o zinco, se você se preocupa com isso ou não e por quê? Por que, né, você se preocupa com esse mineral tão importante? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!